nova temporada de lives 2024. Hoje uma live muito especial, onde eu vou receber a advogada Elaine Antunes para a gente conversar sobre os direitos do autista. Eu sou Ana Luísa, sou terapeuta ocupacional, atuo aqui no município de Itabirito. Eu vou te convidar, Elaine, aguarda aí eu te enviar o convite, tá bom? Já vou mandar para você. Com a minha internet, era um problema de conexão aqui, a internet estava caindo todo momento, então não estava conseguindo conectar com a Elaine, mas agora parece que deu tudo certo e a Elaine já vai entrar aqui com a gente. Contar para vocês um pouquinho da história dessa live, né? Eu estava divulgando o meu curso, né, de rastreio de autismo. A Elaine viu e falou que está atuando nessa área, na área do direito da saúde, né, direito do autista, direito da pessoa com deficiência, e se ofereceu, né, ofereceu seus serviços para os meus clientes, e aí eu resolvi convidá-la para esse momento aqui com a gente. Só que o Instagram, ele insiste em não enviar o convite. Eu vou enviar novamente, Elaine, ou vou te enviar novamente, vamos ver se agora vai. Ó, parece que foi. Ele não quer que a Elaine, está acontecendo um boicote. Então, mais uma vez, a pessoa com autismo sendo excluída, minha gente. O que é isso, Instagram? Elaine, envia o convite para mim, aperta aí os bonequinhos aí embaixo e envia você o convite. Ela não tá me vendo, não. Ó, estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, Elaine, mas não estou te vendo. Olha, se você... Ah, pois é, eu estou ouvindo, Elaine. Será que você fechou o seu vídeo aí do lado direito? Tem uns íconezinhos, tem uma câmera. Talvez você tenha apertado. Não, o convite ainda não tinha ido para você. Acho que agora foi, Elaine. Olha aí, mandei o convite para você. Tem um pequeno delay. Eu acho que agora vai chegar e você vai conseguir. Ah, muito bem. Estou aí no ar. Vocês estão me vendo? Ana Luísa, você me vê? Eu não consigo te ver. Você está vendo a tela dupla? Sim, eu vejo você e eu. Você me ouve? Tá. Então, é um erro aqui do Instagram. Eu não consigo te ver, mas eu consigo te ouvir, tá bom? Então, ótimo. Se as pessoas estiverem vendo, né, fala aí pra gente. Jaqueline, Adriana, Ana Guiomar, Dona Fina, Márcia Onília. Muito obrigada. Ah, ótimo. Ana Guiomar está vendo e ouvindo. Então, excelente. Eu não estou vendo. Ai, que pena. Não estou vendo. Mas estou te ouvindo, tá bom? Então, Elaine, seja muito bem-vinda, tá? Vou aqui tentar fazer esse papel aqui de conversar com uma pessoa que eu não estou vendo. Vocês que estão aí vão me ajudando, né? Vão também falando um pouquinho de vocês, fazendo as suas perguntas para ajudar a gente, tá bom? Oi, Elaine, como nós já estamos um pouquinho atrasadas, né? Sim. Você podia começar falando um pouquinho de você, da sua experiência, como que você chegou no direito, nessa área do direito aí, o direito à saúde, o direito das pessoas com deficiência. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente.
Sim, boa noite a todos. Boa noite, Ana Luísa. Agradeço o convite. Agradeço aos seguidores do Instagram. Hoje teve algum probleminha técnico aqui, né? Custamos a entrar, mas espero que daqui a pouco a gente se veja, né, Ana Luísa? Bom, É. para quem não me conhece, meu nome é Elaine Antunes, sou advogada há 24 anos. Já atuei em várias áreas, dentre as áreas, a área civil, a área de trânsito, a área de família, sucessões. Há pouco tempo, me descobri na área da saúde, uma área muito humanizada, onde eu me sinto muito feliz em poder ajudar as pessoas. Como é que nasceu, né, esse desejo da área da saúde? Eu morei 4 anos e 3 meses no Paraná, próximo a Curitiba, e eu conheci uma advogada especialista em direito à saúde, direito médico, uma advogada muito competente, talvez ela esteja aqui na live. Então, foi uma inspiração. Na verdade, eu descobri o direito à saúde ali no Paraná. Eu comecei a estudar, e eu trabalhei um pouquinho no Paraná, e eu comecei a estudar sobre o tema. E eu vou retornando aqui para Belo Horizonte no ano passado. Quem me apresentou o direito dos autistas foi uma colega e amiga minha, acho que ela está aqui na live, a doutora Marília Milar, minha amiga, me apresentou o direito dos autistas. Então, ela me despertou esse desejo de atuar nessa área. E, como eu disse, eu acho uma área muito humanizada, é uma área que as pessoas carecem bastante de assistência jurídica, né? Então, eu estou aqui estudando e ingressando aí nessa área, e é isso. Eu também estou recente nessa área do autismo. Nós duas, né, descobrimos aí nas nossas conversas pré-live que nós temos o mesmo tempo de formadas, nós temos 24 anos de formado, tanto eu quanto a Elaine. E nos últimos 6 anos é que começaram a aparecer para mim alguns clientes autistas. A gente tem uma peculiaridade, que eu trabalho em Itabirito, né, interior. Aqui em Itabirito tem uma APAE muito forte, que já há muito tempo atende as pessoas portadoras de deficiência, né, as pessoas deficientes, e entre elas o autista também. Só que foi havendo uma mudança no município em relação ao acesso, né, acesso à saúde e acesso aos planos de saúde. Então, eu sou credenciada na Unimed desde 2011. Hoje em dia tem mais uma TO, que também é credenciada, mas assim, durante mais de 10 anos eu fui a única terapeuta ocupacional que estava atendendo plano de saúde aqui na cidade. Mas essa clientela não chegava até mim. Acredito que muitos iam para a PAI, né? Eles tinham esse atendimento na ONG. E com a crescente, a crescente industrialização da cidade, a mineração, né? Acho que as pessoas foram tendo mais acesso aos planos de saúde, né? Também a vinda de muitas pessoas de fora aqui para o município. Essas crianças começaram a aparecer para mim no consultório. Então, a partir de 2018, que começaram a aparecer os casos, e isso foi só aumentando exponencialmente ano a ano, né? Então, 2022 já foram muitos casos que apareceram, e isso motivou a gente a estudar, aprofundar, porque o que a gente aprendeu na faculdade era uma visão que hoje em dia já está totalmente colocada por terra, né, em relação ao autismo. Então, é tudo muito novo, né? Os estudos são muito recentes, e a gente está aí a cada dia mais procurando, né, aprofundar, estudar e também ajudar a outras pessoas, né? Então, como a Elaine também, o meu interesse sempre foi ajudar pessoas, ajudar as famílias, as crianças, né, adolescentes, até mesmo adultos que eu atendo, mas também ajudar os profissionais, né? Então, tem muito profissional também da área, educação, saúde, assistência social, área do direito, que estão com dificuldade também em atender nessa área, em entender essas questões, né? Então, eu acho que é muito propício esse nosso momento que estamos vivendo, e
partir de agora, né, vamos começar a falar mesmo do assunto. Então, eu queria pedir para todo mundo que está aqui, tem 14 pessoas com a gente, cada um vai lá embaixo, tem um desenho de um aviãozinho, assim, um triângulo para o lado, é um aviãozinho. Aperta ali e manda essa live para 3 pessoas que vão aparecer ali para você, tá? Manda lá para elas, porque a gente quer alcançar mais pessoas com esse nosso conteúdo, não é mesmo, Elaine? Sim, exatamente. É um tema presente na vida de todos nós, né? No trabalho, na escola, no lazer, no dia a dia. Mas as pessoas ainda estão carentes de informação, né, Ana Luísa? Às vezes muitas famílias, né? Igual nós vamos falar aqui do âmbito da saúde, muitos direitos dos autistas no âmbito da saúde escolar não são colocados em prática, né? A discriminação, então o que acontece? Mas às vezes por falta de orientação. A gente vê assim, muitas Sim. famílias desistindo, você deve ver isso no seu consultório, né? Muitas famílias desistindo do tratamento ou aceitando, né? Somente aquelas terapias que o plano está concedendo, né? Às vezes falta de informação. Então hoje vamos conversar aqui, vamos explanar sobre os direitos dos autistas, vamos levar bastante conhecimento. Vamos lá. Pois é, então a gente podia começar do começo, né? Aquela primeira lei que realmente assim embasa tudo que veio depois, né? A lei Berenice Piana. Você podia falar um pouquinho dela para a gente, Elaine? Sim, a lei Berenice Piana, ela entrou em vigor em 27 de dezembro de 2012 e ela prevê os direitos dos autistas. E ela considera o portador do transtorno do espectro autista, né, conhecido como TEA, como pessoa deficiente para todos os efeitos legais. Então, e também os autistas têm seus direitos também protegidos na Lei Brasileira de Inclusão. Então, tem assim uma gama de direitos, né, que muita gente ainda desconhece e que a gente precisa cobrar, né? A gente precisa cobrar dos planos de saúde, do governo, a gente precisa cobrar do SUS, né? Bom, a Lei Berenice Piana, ela trata dos direitos dos autistas no âmbito da saúde, da educação, da assistência social, da previdência social e direitos de modo geral, vamos dizer assim, né? Bom, a lei, essa lei então, que já está em vigor há 11 anos, graças a Deus, né? A gente tem essa lei protetora, ela prevê a proteção quando qualquer tipo de abuso, discriminação, é onde a gente fala, né? Que é muito importante. Então, se você chega no ambiente, numa escola, seu filho é discriminado, você chega num ambiente da saúde é discriminado, você tem que fazer denúncia, né? O Ministério Público é o órgão ali que cuida dos direitos das crianças, dos direitos dos autistas, das pessoas com deficiência, né? Então, se você sofrer aí um abuso, você tem que fazer essa denúncia. Bom, a lei, ela prevê que todo autista ele tem direito ao diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Então, quanto antes essa família, esse autista procurar atendimento, né, Ana Luísa? Você trabalha com as terapias, né? O quanto Sim. antes, melhor, não é? Porque ainda a criança, ela iniciando bem novinha ali, o profissional tem condições de desenvolver, né? A mente da criança, fazer o desenvolvimento, né? Elaine, isso é fundamental, mas isso é tão difícil. Essa dificuldade ela acontece em várias situações, né? Eu queria falar aqui 2 situações, te interrompendo um pouquinho, mas eu acho que é importante, Sim, né? O pode falar. diagnóstico precoce. A primeira coisa é que nem as famílias e nem os profissionais estão devidamente preparados para entender do assunto. Vou te dizer o seguinte, sua criança, seu filho começa a ter uma febre muito alta. A febre não abaixa, você dá dipirona, você dá um banho gelado, a criança não melhora.
a criança começa a não aceitar comer nada, ela não bebe água, né? Você pensa o quê? Tá com uma infecção de garganta, eu vou levar no médico. Então, aqueles sinais, né? A febre, a prostração, a falta de apetite, me faz pensar que eu tenho que levar a criança num serviço de saúde. Agora, o autismo, muitas vezes as pessoas não conseguem perceber quais são os sinais que me devem fazer levar para o diagnóstico. Hoje em dia está acontecendo realmente um fenômeno que está aparecendo muito nas redes sociais, né? Mas o que a gente percebe é que existe um espectro, né? Você mesmo falou, a lei fala das pessoas, né, que estão dentro do espectro autista. O que é espectro? Você sabe, assim, você lembra quando você estudou física? O que é essa palavra espectro? O que te lembra essa palavra espectro? Aí você foi longe, né? Porque falar na física, já tenho 30 anos que eu estudei física, aí você me pegou, né? Eu tenho uns 30 já, que deixei para trás. Mas para a gente estudar sobre os direitos dos autistas, né? Sobre os autistas, eu entendo que o espectro é uma ampla variedade, né? De habilidades, de dificuldades, características do Isso. transtorno, né? Seria uma variedade, né? Esse é o meu Isso, entendimento. é isso mesmo. Então, não existe o autista não todas as pessoas são iguais, né? Eu vejo um autista, eu vejo todos. Não, cada autista é um ser único, totalmente diferente, né? Então, esse espectro é uma gama muito grande de sinais, de sintomas, de comportamentos que podem estar presentes ou não. E isso é o que dificulta tanto ter esse diagnóstico precoce. Então, eu queria dar uma paradinha aqui para falar disso, porque aqui a gente tem familiares, a gente tem pessoas do direito, a gente não tem só pessoas aqui da saúde. Estou vendo tanta gente aqui legal, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Depois vocês falam aí o alô de vocês, quem são vocês, de onde, para a gente ter uma noção do perfil, tá? De quem está aqui com a gente. Mas aí eu queria falar desse espectro, eu lembro lá da física, quando eu estudei, do espectro da luz, né? Que a luz branca, ela bate lá num prisma e aí ela se divide em todas as cores, aquelas cores do arco-íris, né? E essas cores, elas vão passando uma para outra, fazendo um degradê. Então, além de cada cor, das 7 cores, ainda tem umas cores intermediárias ali, que são as combinações entre elas, né? E no autismo é mais ou menos isso. E aí a gente vamos pensar aí nessas 7 cores, tem 5 coisas que tem que estar sempre presente na pessoa. Mesmo com tantas diferenças, Sim. Tem sempre 5 coisas que está presente. Boa noite, Leônida, seja bem-vindo. 5 coisas têm que estar presente e 2 coisas são condições, tá? Então, eu vou falar aqui de 7 coisas que tem que estar presente para falar assim, essa pessoa tem autismo. Mas como a Elaine também falou, pode ser um diagnóstico provisório, porque às vezes é uma criança tão pequenininha que a gente não sabe se houve uma interferência externa, uma interferência da família, da condição de vida dela que ocasionou aquilo, né? Então, pode ter é possível ter esse diagnóstico provisório, porque a intervenção, quanto mais precoce, melhor, para a criança poder se desenvolver, né? Então, às vezes, uma criança de 1 ano e meio, que eu já observo várias coisas, se eu começar a intervir, se essa criança desenvolver, estou lembrando aqui da Ana Guiomar, que está aí presente, que me ensinou isso. Se a criança tem uma intervenção, a criança se desenvolve e ela muda o comportamento, quer dizer que era um atraso. E que ótimo que ela recebeu a intervenção e ela avançou. Agora, a criança tem certas, né, limitações. Ela recebeu uma intervenção e ela continua, e às vezes ela até piora com 2 anos e meio, com 3 anos, aí a gente vai pensar no autismo, né? Então, é
importantíssimo esse diagnóstico precoce e mesmo a suspeita precoce, para que a gente possa fazer essa intervenção. Então, eu queria falar aqui um pouquinho, né, que a pessoa, então, que está dentro do espectro, ela tem, primeiro, prejuízos na interação social e na comunicação. E aí existem 3 coisinhas, né? Nós vamos falar de 7, né? Então, ó, 3 estão ligadas à comunicação. Então, a primeira é um déficit na interação social. A criança, ela tem uma dificuldade de interagir, de ter uma atenção compartilhada. O que é isso? A criancinha olha para a mãe e aponta para o leitinho em cima da mesa, né? Ela aponta para uma barata que ela viu no chão e mostra para a mãe, né? Então, ela tem um interesse pela outra pessoa e quando a outra pessoa se aproxima dela, ela também se interessa pela outra pessoa, né? Então, é essa questão da interação. A pessoa com autismo, ela não interage, ela vive num mundo que é muito difícil de você acessar. Mesmo algumas pessoas, às vezes, conseguem ainda comunicar, né, conversam, só que é difícil criar uma amizade, fazer com que essa amizade permaneça. Também é difícil entrar num relacionamento, né? Às vezes, pensando num adulto autista, é uma pessoa que, às vezes, não fixa num relacionamento. Né? Ela tem dificuldade de iniciar, manter relacionamentos. Tá? E isso vai ser diferente em cada faixa etária. Tá? Nós temos aqui um comentário da Mary, ela é assistente social, falou que o filho dela foi diagnosticado com autismo leve com 20 anos de idade. Ela fica pensando, ele fez acompanhamento com psiquiatra e faz terapia e nunca nenhum profissional sugeriu esse diagnóstico. Olha, Mary, é uma realidade isso, sim. Sabe por quê? Porque os estudos científicos que hoje trazem para a gente essa caracterização que eu vou explicar aqui um pouquinho, eles surgiram a partir de 2012. Olha só, eu formei em 2020. Então, os profissionais da minha geração não estudaram nada sobre o autismo. Né? O que a gente estudou é aquela história da mãe geladeira. Né? O que eu aprendi na faculdade, aqui em Minas Gerais, né, na UFMG, é muito a psicanálise, que é ensinada na área da saúde mental. E aí falava-se que o autista era uma pessoa que não era do desejo da mãe. Eu ficava indignada, que eu não aceitava esse conceito, porque eu conheci várias famílias que tinham pessoas autistas e que eram extremamente amorosas, que desejaram esse filho, né? E para mim aquilo não fazia, né? Nenhum sentido. Então, agora nós estamos tendo essa gama enorme de diagnósticos muito tardios, adultos, adolescentes. A gente está pensando nos nossos antepassados, né? Pessoas da minha família que eram estranhas, que ficavam reclusas, que ficavam lá na roça e não conviviam com ninguém. Né? Quando eu entrevisto os pais, eles começam a lembrar disso. Olha, eu tinha um tio esquisito, que não ia nas festas de família. Né? Então, é uma realidade. Mas que bom que a ciência avançou, né? Que surgiram esses pesquisadores que foram, né, desde aí da década de 70 que os estudos estão sendo feitos, 89 é um marco, né, depois veio 2006 e 2012, e agora 2018 foi o DSM-5, DSM-5, então a gente está falando aqui de um documento de 2023, que foi atualizado. Né? O CID-11 também, que ainda não está em vigor no Brasil, mas que já tem toda uma nomenclatura diferente, tá? A Mary está falando aqui também, né, que ele estudou no Santa Maria, sofreu bullying, tinha dificuldade de criar vínculo de amizade. Então, é disso aqui que eu estou falando, o primeiro aspecto. Então, Oi, Elaine. Demorou-se, né, Ana Luísa, a conseguir os profissionais a diagnosticar, né, a criança, igual hoje. Então, hoje a gente vê
todos os dias. Quantos adultos de 40 anos, 50, 35 falam, eu fui diagnosticado agora com transtorno do espectro autista nível 1 ou nível 2, né? E igual você falou aí do bullying, né? E quanto no passado, há 20 anos atrás, então 30 anos atrás, como que aquelas crianças, né, sofreram preconceito e, né, por ter, como se dizia, né, a pessoa era diferente, né? Então, ainda bem que Isso. hoje tem esses estudos, né, aprofundados, e que bom que hoje a gente pode disseminar esse conhecimento, né, mais abertamente, né, Justamente. isso é muito importante. Então, né, continuando aqui, as três questões ligadas à interação e comunicação social. Então, a primeira, atenção compartilhada. Eu tenho interesse no outro, eu querer compartilhar uma coisa que é do meu interesse com a outra pessoa e também saber o que é interessante para outra pessoa e querer compartilhar com ela isso, né? O iniciar e manter relações, né? Que é essa dificuldade de estar num grupo, de estar no meio das pessoas, de fazer amizade, de frequentar os ambientes, né? E alterações da comunicação verbal, não verbal e paralinguística. O que é isso? A pessoa também com autismo, algumas têm dificuldade com a fala, então a maioria das crianças que chegam no consultório, elas chegam para o atraso de fala. Às vezes a família nem está pensando em autismo, e fala assim, meu filho ainda não começou a falar, o irmãozinho dele com 1 ano e meio já falava, ele tem 2 anos e meio e não fala nada, né? Então, às vezes, é por aí que as famílias estão chegando. Mas também tem uma dificuldade na linguagem não verbal, que é os gestos, né? Então, uma criancinha que não aponta, que não dá tchau, né? Uma pessoa que tem uma cara muito fechada, muito séria, que não sorri, que não muda a expressão facial enquanto está falando, né? Parece um robô, ou então é aquela fala também estranha, uma fala robotizada, não tem uma entonação de voz, né? E aí isso entra aí na paralinguística, que são outras coisas, né? Que é o fluxo da fala também, conseguir, né, encadear um assunto em outro, né? Não é só, às vezes, repetir o que o outro fala ou responder com uma única palavra, né? Então, comunicação, né? Então, nessa comunicação tem três coisas. O outro critério para também diagnosticar o autismo são os padrões de comportamento, padrões repetitivos e restritos de comportamento e de interesse. Geralmente, as pessoas, elas identificam mais a pessoa autista através desses padrões, que são aquelas estranhezas, aquele comportamento que não adequa muito bem. Aí, nesse caso, como eu falei de 5 coisas, né, é porque a pessoa tem que ter essas 3 dificuldades da comunicação e ela tem que ter pelo menos 2 padrões de comportamento aí restrito e repetitivo. Ela não precisa ter todos, tá? De comunicação, sim, ela precisa ter os 3. Mas os padrões repetitivos, né, e restritos, ela precisa ter 2. Mas então, o DSM-5, ele descreve pra gente 4, e aí a pessoa pode ter 2 para ela entrar no critério, tá? Então, o primeiro é a estereotipia, que é um comportamento repetitivo, um comportamento disfuncional, ele não tem uma intenção de comunicar. Então, esse é o mais fácil de ver. O menininho fica balançando o braço, dando pulinho, né? Anda nas pontas dos pés, fica rodando, né? A ecolalia, que é repetir palavras, né? Repetir pode ser uma ecolalia imediata, né? Você repete o que a pessoa está te falando imediatamente. Pode ser uma ecolalia tardia. A criança só fala frases que ela ouve em desenho animado, frases feitas, jargões, né? E a pessoa repete aquilo. Ela pode repetir essas frases, essas falas numa conversa normal e ter um sentido dentro da conversa, mas é uma frase feita, não é uma frase original dela. Ou pode ela falar coisas que não tem sentido nenhum do nada e falar aquelas ou palavras ou frases ao longo do dia. A Mary está perguntando aqui se tem uma dificuldade de aderir às regras sociais, se pode ocorrer.
pode ocorrer, mas às vezes ocorre mais nas comorbidades, tá? O autismo, ele, na maioria das vezes, mais de 70% das vezes, ele vem acompanhado de comorbidades. E essas comorbidades podem ser o TDAH, pode ser o TOD, tá? Que são esses comportamentos mais desafiadores de não aceitar as regras. Uma coisa muito comum no autista, que não está aqui no DSM, é o não aceitar demandas externas. Como a pessoa ela quer viver no mundo dela e para ela não interessa muito o que é importante para o outro, às vezes ela não faz. Então não é porque é mal criado, sem educação, ou porque é desobediente. É porque para ela aquilo que a mãe está pedindo não faz nenhum sentido. Ela não consegue perceber o sentido da outra pessoa pedir uma ajuda, né? Então a mãe fala: filho, recolha as coisas da mesa, coloque na cozinha. E ele fala: agora eu quero brincar, eu quero ver TV. Né? Então, é isso, não é? Então, é porque para ele não tem essa atenção compartilhada, ele não consegue perceber: nossa, mamãe está cansada, eu vou ajudar a mamãe. Ele não consegue perceber isso. E fica parecendo que é desobediência. Tá? Então, é importante fazer uma análise funcional. O que está acontecendo? Oi, Elia, tudo bem? Obrigada pela sua presença. Nós começamos atrasado, tá bom? Então, a gente está ainda começando aqui, tá? Então, para não atrasar... Pode perguntar. Falando, né, do que você acabou de citar. O autismo, né? Ou a etimologia da palavra. O autismo, você está dizendo, é o mundo dele próprio. Autismo é si próprio, não é? Então, ele é o mundo dele, né? Ele se fecha no mundo dele, igual você está dizendo, né? Ele não responde a um pedido externo, né? A um problema externo. É si próprio. Seria isso, não é? Sim. Isso originalmente surgiu assim, né? O autismo era, na verdade, até sintoma de outros transtornos mentais, né? Antigamente, da esquizofrenia, das psicoses, né? Então, até antes aí, no CID-10, né? Antes disso, né? O autismo era uma condição dentro das psicoses, né? E depois ele passou, né? Com o DSM-4, ele passou como condição do neurodesenvolvimento, né? Então, ele não era mais ligado aos transtornos mentais, né? Assim, mudou um pouco o foco. Ele tem, então, gente, estereotipia, que são esses movimentos, essa fala que se repete, que não faz nenhum sentido socialmente na cultura que a pessoa está inserida, né? Insistência na rotina e certos padrões. É uma pessoa inflexível, né? Então, muitas vezes aquela pessoa, ela só gosta de fazer as coisas de um jeito, ela só gosta de vestir um tipo de roupa, ela só aceita um tipo de alimento, né? Ela só consegue ficar na presença de certas pessoas, né? Então, é muito inflexível, né? E muitos são apegados à rotina. Outros, eles são inflexíveis e são muito apegados a alguns temas, né? Que a gente chama de hiperfoco. Então, são pessoas que gostam muito de um determinado assunto. Então, no autismo mais leve, a pessoa sempre ela vai ter um foco maior, né, em temas, em assuntos do interesse dela. Né? E isso é muito intenso, isso é o tempo todo. A pessoa só pensa naquilo, só fala naquilo e ela aprofunda seu conhecimento todo naquilo. Né? Quando é um autismo mais severo, mais grave, a pessoa ela é mais fixada em objetos. Tá? Então, o autismo nível 2, nível 3, ele se fixa mais em objetos. Aí é uma fraldinha, é um bichinho de pelúcia, é um carrinho, e então, né, uma mamadeira, pode ser várias coisas, tá? E a quarta coisa é a hiper ou hiporreatividade sensorial, são os problemas sensoriais. A pessoa pode ser muito sensível ao som muito alto, né? Então, há uma desregulação aí da parte sensorial, né?
todos os órgãos dos sentidos, então paladar, olfato, visão, audição, né, vestibular, proprioceptivo, depois a gente explica tudo isso, que é uma coisa mais da TO, mas existe aí uma questão sensorial. Então, gente, desse critério B, que eu falei de 4 coisas, estereotipia, rotina, hiperfoco e a parte sensorial, a pessoa precisa ter 2 para ela estar no espectro. Ela não precisa ter os 4. Ela precisa ter os 3 da comunicação e 2. Né? Então, ele pode ter uma seletividade alimentar e pode ser muito rígido. Por isso que é a variabilidade, né? Ou ele pode ter estereotipia, ficar pulando e ser muito sensível aos sons, né? Ou ele pode ter hiperfoco e ter seletividade alimentar. Então, isso pode variar. Então, é aí que vem a gama de coisas, de variabilidade, né? Então, não precisa ter os 4. Aí fala assim, mas tá falando que o menino é autista, mas o menino não tem estereotipia, né? Então, aí, nesse caso, não necessariamente, ele tem que ter 2 coisas. Então, tem que ter as 3 coisas da comunicação, né? Não ter atenção compartilhada, ter dificuldade, né, na fala, alguma forma aí da fala dele, ele tem dificuldade e tem dificuldade em iniciar e manter relações, tá? Do critério B, ele tem que ter 2 coisas, estereotipia, insistência em padrões, em rotinas, adesão inflexível a temas, que é o hiperfoco, né? E ter hiper ou hiperreatividade sensorial, né? Tem crianças que não sentem dor, né? E tem crianças muito sensíveis, e aí podem ser várias coisas. Então, falamos 5 coisas que tem que ter. E tem que ter 2 condições, né, principais. Primeira condição, acontecer na primeira infância. Então, a Mary falou aí pra gente do filho dela que teve diagnóstico com 20 anos, né, Mary? Mas que ela já levava em terapia no passado, várias terapias, vários psiquiatras. Então, já se via que tinha alguma coisa acontecendo. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico com 20 anos vendo a história da pessoa lá no passado. Então, na primeira infância, eu já tenho que ter algum sinal. Tá? Então, tem que ocorrer na primeira infância. Porque se acontece, se a criança se desenvolveu super bem, tinha amigos, vivia plenamente, aí com 15 anos ela começa a ficar estranha, aí nós vamos pensar em outra coisa, vamos pensar numa esquizofrenia, vamos pensar num outro tipo de coisa. Agora, se desde a infância a criança sofre bullying, a criança tem uma dificuldade com a fala, a criança não faz amigos, a criança tem hiperfoco, né? Então, aí nós já vamos pensar em algo do neurodesenvolvimento, ou seja, acontece, acompanha a vida da criança, né? A outra coisa, gente, é que tem que ter prejuízo significativo na vida da pessoa. A pessoa tem que necessitar de apoio. É uma pessoa que ela não consegue viver sem ter alguém ali para dar um empurrãozinho e para ajudar, né? Então, hoje em dia tem um outro conceito que vem sendo usado, que é o espectro ampliado do autismo. O que é isso? Né? A pessoa tem sinais de autismo, né? Ela tem vários sintomas desses aqui que eu falei, que eu não aprofundei, mas que ela pode ter sinais, mas ela consegue ter uma vida normal, ela consegue estudar, ela consegue trabalhar e a vida dela caminha, ela consegue os seus direitos, conseguir os seus direitos, ela não precisa de apoio, ela não precisa de ajuda. Então, ela tem características de autismo, mas ela pode não ser autista porque ela não depende de outras pessoas. Ela não precisa de apoio, tá? Então, ocorrer na primeira infância e ter prejuízos clinicamente detectáveis. Então, o diagnóstico do autismo, ele é clínico, ele é observacional, é através de entrevistas com a família, com a escola, é observando a criança, né, que a gente vai conseguir chegar numa conclusão. E é difícil, não é fácil, né? A não ser que seja um autismo severo. O autismo severo,
a gente já bate o olho, já sabe que é. Né? Eu ando na rua, eu vejo o menino, eu falo assim, né? Mas é o autismo severo. Agora, o autismo leve, não. Né? O autismo leve, ele é muitas vezes camuflado. A pessoa vai aprendendo a lidar com as situações, mas na hora que ela encara um desafio maior na vida dela, aí aquilo desbanca e ela não consegue se sustentar, né? E uma outra coisinha que seria uma oitava coisa aqui, né? É que não seria melhor explicado por atraso no desenvolvimento ou por deficiência intelectual, que algumas dessas coisas aparecem também na deficiência intelectual. Só que a deficiência intelectual, muitas vezes, ela é comorbidade do autismo. Então, tem autista com deficiência intelectual, como tem autista superinteligente, tá? Então, pode ocorrer as duas coisas juntos também, tá bom? Quero agradecer aqui o João Batista, que é um dos responsáveis por esse encontro que chegou aqui, porque é meu irmão advogado, que recebeu a Elaine lá nos primórdios, no escritório dele, hoje em dia está com parceria, né, no escritório dele com a Elaine, né, Elaine? Vou parar de falar que agora é com você. Trabalhamos juntos por duas oportunidades, né, doutor João? Quando eu me formei, e depois em 2004, né? 2004, e na prefeitura, eu num cargo, ele em outro cargo, né? E aí, parceria novamente, né? Tem muito... Isso aí, a vida da gente vai girando e os encontros vão acontecendo, né? A Mary está falando que se o toque é um sinal do autismo. Então, Mary, como a pessoa autista ela tem uma dificuldade de flexibilizar, às vezes ela se prende a muitos detalhes. Né? Então, tem pessoas que são super detalhistas, super organizadas, gostam tudo de um jeito, gostam de guardar tudo no lugar. Se alguém mexe um objeto, ela sabe que mexeu. E aí ela reclama e aquilo até desestabiliza ela, tá? Mas o toque em si, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele também tem outras características mais graves que estão ligadas a rituais. Né? Na psiquiatria, tem outros sinais a mais. Mas no autismo, o que é característico é essa inflexibilidade. Tá? Então, é o que parece. E muitas vezes a pessoa é tratada como se ela tivesse toque ou transtorno bipolar, porque são conceitos psiquiátricos que já foram estudados por um longo período. Então, muitas pessoas ao longo da história foram diagnosticadas com esses outros problemas psiquiátricos, mas quando a gente faz essa revisão histórica da vida da pessoa e percebe que desde a primeira infância ela já tinha esse quadro, aí a gente começa a pensar no autismo, tá bom? Agora eu vou deixar a Elaine, gente, senão daqui a pouco o Instagram corta a gente e a gente só falou do conceito de autismo. Então vamos lá, direitos, Elaine, quais são os direitos? Vamos lá. Falamos do primeiro, né, que foi o diagnóstico precoce. Então, por isso que eu fiz esse adendo enorme aqui para falar de diagnóstico precoce. Depois do diagnóstico precoce, o que mais? O autismo tem direito a medicamentos, né? Pelo SUS, pelo plano de saúde, né? Então, todo aquele medicamento prescrito pelo médico, né? Então, famílias que não têm condições de custear os medicamentos, tratamentos, procurem o SUS. É dever do Estado promover, né, a saúde, o custeio dos medicamentos, dos tratamentos do autismo. O que acontece? A gente sabe que, infelizmente, né, não é fácil, né, a família conseguir, mas vai aqui uma dica, gente. Todo tratamento prescrito pelo médico, né, laudado, comprovado, se a família não tem condições de custear esse tratamento, mover ação judicial, embasado com todos os documentos probatórios, laudo médico bem detalhado da necessidade, mover ação judicial, a gente entra com pedido de liminar, e o juiz tem 72 horas para conceder essa liminar, tá? E mandar que o SUS cumpra, conceda esses medicamentos pelo prazo prescrito pelo médico, da forma prescrita pelo médico, sob pena de
multa, tá, gente? Então, muito importante. Por isso que eu falo, as famílias não podem desistir dos seus familiares, né, dos autistas. A gente consegue na justiça uma ação judicial e uma liminar, né, em dentro de 72 horas, sob pena de multa. E essa multa ela é revertida a favor do autista. Então, tem juiz que fixa multa diária de 20 mil, 15 mil, 80 mil. Quando o plano de saúde também, né? Aquelas pessoas que têm plano de saúde, e o plano de saúde, infelizmente, né, ele nega o tratamento, mesma coisa, mover ação contra o plano de saúde sob pena de multa diária em favor da criança. Então, vamos fazer aí valer seus direitos, né? E Elaine, eu queria só falar um pouquinho sobre essa questão do medicamento, que é importante para quem é leigo e está aí assistindo a gente. Não existe medicamento para autismo, tá, gente? O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, o autismo não tem cura, né? Existem terapias, tratamentos que auxiliam a pessoa a diminuírem o seu grau de dificuldade e aprenderem comportamentos mais adequados socialmente. Tá? Então, é isso que existe. Não existe um medicamento, uma cura para o autismo. E para as pessoas terem cuidado com o charlatanismo, porque na internet a gente vê muitas pessoas aí vendendo fórmulas mágicas, dietas mágicas, tá? Isso não é comprovado cientificamente. Né? Por exemplo, hoje em dia está sendo muito disseminado o uso do canabidiol. Ainda está em estudo, não é um consenso entre os médicos, né? Porque o canabidiol está tratando tudo. Então, se está tratando tudo, a gente não sabe o que realmente ele trata. Tá? Então, tem que ter muito cuidado também para não fazer do seu filho um laboratório. Né? Mas as medicações, elas são muito úteis para diminuir a agressividade, para melhorar o sono, para aumentar a concentração. Então, geralmente, né, como o autista ele tem essas comorbidades, às vezes os tratamentos medicamentosos vão ser até mais para as comorbidades, tá? Então, é só para deixar claro isso. Eu falo que nós moramos aqui, quem mora aqui em Itabirito, né? A gente vive num paraíso, porque a gente tem acesso a essas medicações, né? Às vezes, quando não tem acesso, a gente teve problemas ano passado com algumas medicações, mas que foi um problema mundial da substância que não estava disponível para a indústria farmacêutica. Muita gente entrou na justiça, muita gente bateu o pé, mas não adiantava, não tinha, nem na Araújo não tinha, né? Então, realmente existem, né? Porque teve um boom, as pessoas tiveram acesso, começou todo mundo a tomar aquela medicação e aí entrou em falta mesmo, a indústria não conseguiu produzir, né? Muitas substâncias são importadas. Então, tem hora que as pessoas também, né? Eu vejo que todo mundo tem que procurar o seu direito quando é violado, mas também tem que ter um pouquinho de entendimento, porque às vezes a pessoa se estressa muito por uma coisa que ela não vai conseguir naquele momento ali, um intervalo de tempo. Né? Então, aqui entra a terapeuta, também mediadora, né, do processo para haver o entendimento. Então, nesse momento que estamos sem medicação, o que podemos fazer terapeuticamente para ajudar essa criança? Né? O que a escola pode fazer para auxiliar essa criança a conseguir permanecer lá na escola? Né? O que os pais em casa podem fazer? Então, existem técnicas também de tratamento que vão auxiliar, né? Mas aí, só para ter esse entendimento que não existe medicação para curar autismo não tem cura, tem tratamento, tem melhora, tá? Mas não existe remédio que cure o autismo, tá bom? Você estava falando dessas questões aí, né? De a criança que tem insônia, né? A criança que tem ansiedade, né? Então, os medicamentos é nesse sentido, né? Não para cura de autismo, que não existe. Autismo não é uma doença, autismo é uma deficiência, né? Uma condição, né? Uma condição. Então, a gente falando em terapias, né? E falando em negativas, o que acontece muito? Então, a criança, ela recebe o diagnóstico, né? De transtorno do espectro autista, e então o médico prescreve ali os tratamentos, né? E então prescreve aí
suponhamos, 5 sessões de fonoaudiologia semanais, 5 sessões de terapia ocupacional, 3 sessões de psicologia semanal. E o que está acontecendo na prática? O plano de saúde, você paga anuidade, paga a mensalidade certinho ali, a coparticipação, e o plano de saúde nega, né? Nega o tratamento. O que acontece? A família, ela tem que buscar, também quando há essa negativa, a família tem que buscar a justiça, né? É um direito ali da criança receber do plano de saúde. Essa negativa, gente, o que acontece? Então, o plano de saúde ele tem um prazo aí de 10 dias para autorizar, né? Para autorizar as terapias, para os exames, os tratamentos. No caso de negativa, o plano de saúde ele tem que emitir para a família do paciente, tem que emitir essa negativa por escrito. Por quê? Em caso de ação judicial, nós vamos ter que mover uma ação judicial, a negativa é um documento super importante, aliado a um relatório médico detalhado, né, para que nós consigamos da justiça, então, a liminar para fazer o plano de saúde cumprir. Aí a família consegue, então, a concessão, a autorização do plano de saúde. Mas aí o médico do meu filho prescreveu 5 sessões de terapia ocupacional por semana. Mas o plano, ele só autorizou 2. Outra questão é que tem que se cumprir exatamente o que o médico prescrever, né? 5 sessões de terapia ocupacional, 50 minutos cada, exemplo, né? O plano de saúde, ele concede 3 sessões de terapia ocupacional, 30 minutos cada. É uma forma de negativa também, né? Não está cumprindo ali a determinação. Então, também a gente pode acionar o judiciário e fazer o plano de saúde cumprir exatamente a prescrição médica. Então, as famílias não podem se acomodar, né, com o tratamento pela metade, o tratamento incompleto, certo? Elaine, agora eu vou fazer aqui a advogada do diabo. Porque eu estou na outra face da moeda, né, como prestadora. E o que acontece é que realmente o que existe de cientificamente comprovado para o tratamento do autismo, que deu resultado, é uma terapia com grande frequência e intensidade. Então, isso foram estudos que foram realizados, né? Que é essa terapia comportamental, né? Que é a ABA. A ABA é análise comportamental, né? Aplicada. E em inglês, né? Applied Behavioral Analysis. Estava lembrando aqui em inglês. Então, é a ABA, né? Conhecida como ABA. Então, a ABA é uma ciência, né? É uma área aí da psicologia e da educação que foi cientificamente comprovado que deu resultado. E esse resultado foi através de terapias intensivas, né? Que eram realizadas todos os dias da semana, por 4 horas, 8 horas por dia. Então, os médicos começaram a estudar isso e estão pedindo. Só que nós não começamos aqui a nossa live falando que as pessoas não estão capacitadas. Não existe profissional em quantidade capacitado para realizar essas terapias, né? Então, a Unimed, que eu sou credenciada, ela fica em tempo de arrancar os cabelos. Todo dia liga pra gente se a gente pode atender um paciente. Aí tem paciente de Ouro Preto, de Mariana, que está precisando, né, de TO 3 vezes na semana, mas os meus clientes eu não estou atendendo 3 vezes por semana, porque eu não tenho horário, eu também trabalho no serviço público e tenho consultório. Então, o que está havendo atualmente é que nós não temos profissionais capacitados para atender corretamente essas terapias, porque não adianta também pegar 3 psicólogos para atender uma criança, para ela ter 3 sessões por semana, sendo que cada psicólogo atua numa área. Um é junguiano, o outro é psicanalista e um atende pela aba. Não vai adiantar nada. Né? Então,
a gente tem esse dilema, né? Mas é claro que essa pressão é que vai impulsionar, é que vai fazer o convênio também, então, contratar um profissional e pagar, às vezes, uma especialização para o profissional, né? E vai movimentar as pessoas vão ver o mercado, vão ver que precisa investir, né? E isso que, por exemplo, aconteceu comigo, está acontecendo com os meus colegas, né? A gente está sempre buscando, mas nós ainda não estamos totalmente prontos para esse desafio, né? Tanto prontos em relação, assim, de oferecer serviço, de oferecer tempo, né? E de também estarmos totalmente capacitados para o assunto, né? Então, infelizmente, o plano, às vezes, não é que ele negue, alguns casos pode negar, pode falar assim, ah, não, eu não tenho esse profissional e tal. Mas, muitas vezes, a família não está conseguindo porque o plano não está encontrando profissionais capacitados que queiram atender, né? Eu fiz um post uns dias atrás aí, né? Das colegas que a mãe liga, né? Manda mensagem. Ah, você atende criança? Ah, não, infelizmente não atendo criança, né? Então, isso é uma realidade, né? Muita gente não atende nem criança, quanto mais uma criança autista, né? Então, realmente é uma defasagem, mas as famílias têm que cobrar, tem que pôr a boca no trombone, tem que falar das dificuldades, tem que sensibilizar a sociedade e, inclusive, sensibilizar os profissionais para que eles possam se interessar pela área, querer estudar e querer atender também, né, essa população. É muito gratificante, é difícil fazer o diagnóstico, é difícil o dia a dia, mas os resultados, quando a gente vê, né, a criança começa a te chamar de titia, a criança te dá tchau no final da sessão, a criança mostra para a mãe aonde que é o consultório da tia Ana passando de carro e quer entrar, né? Então, isso é muito gratificante, né? Mas é muito pesado, é demorado, né? O resultado, mas é uma realidade, né? Acredito que até no princípio, né, as negativas eram bem maiores e agora as negativas estão muito ligadas a isso, a falta, né, de profissionais. Mas a gente falando na falta de profissionais, tem aqueles municípios, né, muito pequenos, às vezes um município aí de 5.000 habitantes, né, e que não tem clínica, não tem profissional especialista, não tem um fonoaudiólogo especialista, não tem um terapeuta ocupacional, né. Estágio anterior que mal tem médico, né. E, então, o que acontece? Que o autista, ele precisar desse tratamento, ele ter a prescrição médica desse tratamento, se não tiver no município em que ele mora, ele tem direito a procurar um outro município mais próximo possível da residência dele, né? E fazer esse tratamento de forma particular e o plano de saúde ela é obrigada a cobrir. E a cobertura ela é integral, gente. Ela é integral, né? Se o plano de saúde não dispõe no município daquela criança, então é o direito da família levar essa criança no município mais próximo, né? E esse a gente chama de... E a lei fala em qual é essa distância? Não, a lei ela ainda não fala qual é essa distância. Entendimentos judiciais prevê que seja no máximo 70 quilômetros de distância da residência da criança, né? Mas essa distância também ela é discutível, né? Você imagina que o autista ele é sensível, né? Ele muitas vezes é uma criança que não vai suportar permanecer 1 hora no carro, 1 hora ida e volta, se ela não gosta de barulho, de carro, do trajeto, então tudo isso é discutível. Mas o que eu quero dizer aqui da importância é que, não havendo profissional na residência da criança, que seja buscado o tratamento no município mais próximo e que seja custeado pelo plano de saúde de forma integral, né? E diferente, olha, a gente fala assim, temos conquistas também, né? A gente está falando das dificuldades aqui, mas temos leis, né, que trouxe conquistas para os pacientes com autismo. Então, vamos usar delas, né? Uma delas, por exemplo, é o reembolso.
enquanto o plano de saúde ele reembolsa um tratamento, um exame que prescreve a lei de reembolso de 15% a 30%, no caso do autista, o reembolso é 100%, tá, gente? Então, tem famílias aí fazendo tratamento e recebe ali o reembolso do plano de saúde ali em 30%. É também uma discriminação, tá errado. Podem cobrar, porque o tratamento, o reembolso, desculpe, é de forma integral, né? Uhum. E Sim, outra, mas sim, o doutor João está falando aqui, né? O papel do advogado é esse, provocar a sociedade por meio do direito a se aperfeiçoar e atender as necessidades. O advogado atua também na esfera administrativa, além da justiça. sim. Né? Então, com certeza, essa busca pelo direito, né, esse engajamento, né, ela começa com essa busca individual, né? A pessoa, meu filho não está conseguindo, eu vou entrar na justiça, eu vou, né, pedir no Ministério Público, mas aí não tem profissional, nenhuma clínica tem fila de espera, não está conseguindo, aí as mães se juntam, aí elas vão para frente da prefeitura e elas vão gritar, e não resolve, elas vão para a rede social, aí, né, vamos para as universidades e vamos provocar, então, a sociedade para que consiga, né, atender essas pessoas. A Poliana, ela está perguntando aqui, quanto tempo o plano de saúde tem para dar retorno do reembolso? No meu caso, o nosso plano não tem cobertura dos profissionais na cidade. Tem esse tempo, Elaine? Olha, a lei dos planos de saúde, é uma lei de 98, né? Ela prevê que o reembolso ele deva ocorrer no prazo de 30 dias. Né? A gente sabe que às vezes extrapola um pouco, mas a lei fala em 30 dias. Então, se o plano de saúde aí está excedendo também, vamos dar uma cobrada, né? Porque esse é o prazo, isso é prescrito em lei. Ela pergunta, no caso dela, o plano não tem cobertura dos profissionais da cidade. Aí é o que eu acabei de dizer, né? Você vai procurar, o plano não tem cobertura. Tá. Você vai procurar, então, se tem profissional que faz somente de forma particular, você vai fazer o tratamento com esse profissional particular, vai pagar, vai pegar o recibo e pedir o reembolso integral para o seu plano de saúde. Tá? Se for na sua cidade tiver particular, se você que tiver que ir para a capital, para uma outra cidade de forma particular, você tem direito ao reembolso. Ok? Agora, olha que interessante, pois é, pegando um gancho aqui do João Batista falou. Nós estamos falando aqui que a família não pode desistir, né? O direito, ele não é estável, o direito é mutável, né? Então, a gente não pode ficar preso também em lei, né? Igual eu estou dizendo, né? 30 dias, o advogado, ele não fica preso em lei. Nós somos provocadores do direito, né? Nós temos que ir para a justiça, nós temos que contestar aquela lei. Se meu cliente aí não está 90 dias sem o reembolso, eu vou provocar a justiça. Né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Teve uma decisão de 5 de dezembro de 2023, então super recente, Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Uma família inconformada, graças a Deus inconformada, porque, vamos pegar um gancho aqui. O plano de saúde ele cobra coparticipação, né? Que fica muito custoso para a família do autista. Aí o que acontece? Essa família inconformada buscou um advogado eficiente, né? E provocou o judiciário e disse não. Essa família aqui, no caso, o cliente do advogado, o plano de saúde dessa criança a mensalidade era R$ 217. E tinha mês que ele pagou de coparticipação R$ 2.000, no mês seguinte R$ 3.500, já chegou a R$ 5.000. Ele provocou o judiciário, moveu a ação e disse, não, eu quero que o meu plano de saúde me isente o meu cliente da coparticipação. E teve uma decisão, então, agora, em dezembro, no Mato Grosso, em que o juiz concedeu a isenção, totalmente, isenção total, da coparticipação. O plano de saúde recorreu, apelou da decisão,
o Tribunal de Justiça confirmou. Então é isso, gente. O que a gente tem que fazer é isso. Nós temos que provocar o judiciário, não ficar preso na lei. A lei fala isso, fala aquilo. Mas vamos ser, né? Vamos acionar o judiciário, vamos mudar, vamos levar para o tribunal, vamos levar para o STF, né? Igual o STF em 2022, ele derrubou o rol, extinguiu o rol taxativo da ANF, né? Então é isso. Inúmeras pessoas moveram a ação, né? E chegou ao Supremo e derrubou. Então, famílias de autistas, no âmbito da saúde, nós estamos vivendo assim um momento em que o âmbito da saúde virou uma explosão de ações. E a gente tem muitas doenças raras, né? Hoje em dia, tanta doença rara que está aparecendo, né? E os direitos, eles estão nascendo da busca na justiça, né? Para que seja criado, concedido, modificado os direitos em favor do paciente. Sim, Elaine. E olha só, essa área aí do autismo, do direito do autismo, né, nós estamos hoje enfocando mais a área da saúde, né, porque é muito amplo. A Mônica Basile está perguntando aqui como fica o caso do TEA para acompanhante na escola pública. Se existe critério para acompanhante individual, peraí que teve um complemento aqui, ou a rede de ensino pode colocar 3, 4 crianças numa turma somente com um acompanhante para todos. Nós pretendemos, eu e Elaine, fazer daqui a alguns dias uma outra live para falar dos direitos da educação. Saiu recentemente pelo Conselho Nacional de Educação um documento de orientação para as escolas, para o MEC, de como que deveria ser esse acompanhamento, essa inclusão da criança autista na rede educacional. Então, é bem recente, foi dezembro, né? Está gerando maior polêmica, está tendo abaixo-assinado, petição pública para que seja aprovado pelo MEC, né? Porque destrinchou a lei que já existe, né? Lei de diretrizes básicas da educação já tem a lei Edith Piano, então já tem Berenice Piano, então já existem leis que falam que a criança, né, ela tem o direito de um acompanhante na escola. Mas como isso deve ser feito, esse parecer agora do Conselho Nacional de Educação, ele destrinchou como que isso deve ser feito. Né? Então lá fala como que deve ser na escola, quem que deve ser esse acompanhante, tá? Mas a questão do acompanhante é o seguinte, não é simplesmente ter o diagnóstico de TEA. A criança também, ela tem que ter dificuldade para estar no ambiente escolar, tá? Então não é só porque tem um diagnóstico de autismo que ele vai ter que ter o acompanhante. Então, essa decisão de ter o acompanhante, ela vem de um parecer da equipe de saúde, né? O João falava ali mais em cima da importância da equipe multiprofissional, né? Então, a equipe que atende essa criança, ela vai perceber quais são as necessidades e a equipe escolar também vai perceber como é o funcionamento da escola. Tá? Então, assim, a saúde ela não pode intervir totalmente na escola, porque a escola tem a sua autonomia, tem as suas regras, o seu funcionamento, tá bom? Mas a criança que não consegue ficar numa sala de aula, não consegue ter atenção, né, tem comportamentos disruptivos, ela precisa de alguém ali para dar tá? Então, depende de cada criança. Então, não existe ainda na lei falando assim, é 1 para 1, é 1 para 2, é 1 para 3, 1 para 4. Pode ter 4 crianças na turma? Pode. E se a gente pensar que tem 1 em cada 33, se a turma tiver 35, com certeza vai ter um aluno TEA, né? Agora, se a turma tem 28, 25 alunos, pode ser que numa turma não tenha e que na turma ao lado tenha. Né? Então, a probabilidade de ter crianças com autismo, ela aumentou muito. Então, pode ser que numa escola tenha vários, né? E que precisa agora. Se tem 4 numa turma, eu já acho um pouco estranho,
né, talvez estejam fazendo uma turma de educação especial aí, né? Colocaram todas as crianças especiais na mesma turma. Isso acontece também. Então, há controvérsias, né? Aí, a questão da educação, eu também não sou especialista na educação, né? É bem profunda, mas depende de cada caso, tá? Não dá para a gente falar que todos vão ter esse direito aí do acompanhante. Hoje vamos focar um pouquinho mais aqui na saúde. Eu queria perguntar uma coisa para a Elaine. Ô, Elaine, aí nesse caso que a criança conseguiu a vaga pelo plano de saúde em outro município, já existe alguma lei, algum benefício para a pessoa ter o transporte para ir para outro município? Não, eu desconheço dessa ajuda, né? Não, ainda aí fica por conta da família. Pois é, olha o peso que fica sempre para a família, né? Além de não ter no município que ela mora, o deslocamento diário e ainda ter que ser compatível, né? Não pode ser com o horário de escola, né? A mãe tem que ter o tempo, ela sai do trabalho. Não tem uma legislação ainda que fala que o transporte é custeado né, pelo plano de saúde, pelo SUS. Sim. Talvez, né? E aí tem os... Talvez alguns municípios, a gente vê assim, tem municípios, né, muito bons ainda, que geralmente bem pequenos, que custeia, né? Custeia o transporte. Eu conheço alguns municípios bem pequenininhos que custeiam o transporte para a capital. Mas aí é uma política interna, né? Desconheço uma legislação federal que acoberte, né, integralmente todos os casos. Né? O João está falando aqui que ele entende que a cobertura deve incluir o deslocamento pelo caráter da integralidade, mas não é o que está acontecendo aqui, pelo menos na nossa região, né? Tenho visto essa dificuldade, e aí a gente vê a questão do direito previdenciário, né? Já são 10 horas da noite, 22 horas, né? Metade das pessoas já foram se recolher. Então, queria sugerir, Elaine, que a gente tivesse assim, mais 2 momentos, né? Um para falar sobre a questão beneficiária, né? Benefício do INSS, porque eu acho que se a gente consegue também garantir esses outros direitos, né? Vai ajudar no direito à saúde, né? E o direito à educação, que também é muito específico, né? E bastante amplo, né? E muito importante, né? Muito importante aí a gente falar sobre o direito à educação. Vamos sim, nós precisamos de mais um momento, duas lives para a gente falar sobre esse tema. Eu estou à disposição. Ah, que ótimo, então. Então, eu sugiro que hoje, né, a gente já encerre por aqui, né, para que não fique também cansativo para as pessoas que vão assistir depois, né? Gostaria de agradecer muitos que ficaram até agora. Muito obrigada pela participação, pelos depoimentos. Eu acho que isso enriquece muito a gente, né? Ajuda demais. Elaine, por ter aceitado prontamente o meu convite, né? Tive esse insight aí, gente. Então, acho que agora é hora de voltar, né? Porque 2020 eu fiz mais de 30 lives com muitas pessoas, e aí 2021, né, tive várias situações pessoais, de família. 2022, 2023, trabalho, a vida real não deixou a gente vir para o virtual, né, mas acho que agora é hora de recolher tudo isso, todo esse aprendizado, e a gente está passando para mais pessoas aí, e a rede, né, de internet nos ajuda muito nisso. Né? Então, muito obrigada, agradeço a todos aí também que estão nos agradecendo, né? Luciana, a Mary, né? Muito obrigada, pessoal. E depois deixem lá nos seus comentários, né? Quando a live for publicada, né? Comentem lá o que vocês mais gostaram, as dúvidas, né? Quem ainda ficou com dúvida aqui, a Mônica que perguntou, né? Coloca lá a sua dúvida, porque isso vai ajudando a gente a construir as próximas lives. Exato.
Agradeço, Ana Luísa, pelo convite. Oportunidade muito boa, um assunto muito bom da gente discutir, levar o conhecimento. Agradeço a todos que estiveram conosco. Estou vendo aqui muitos colegas advogados queridos, muitos amigos, pessoas daqui que conheço muito daqui do Benito. Agradeço a todos e estaremos numa próxima oportunidade. Estaremos aí planando mais aí sobre o direito dos autistas e outros temas também, né, Ana Luísa? Podemos aqui também tratar. Isso. Futuramente. Podemos ampliar todos, também. Sim. Sim. Boa noite. Muito obrigada, Elaine. Obrigada. Foi ótimo. Até a próxima. Tchau, tchau.